Ok, agora sim. Novamente, boa noite a todos que se fazem presente nessa plataforma virtual para darmos início no primeiro dia do nosso evento, primeiro Seminário Nacional de Educação Física, Lazer, Esporte, Esporte e Saúde na Amazônia, do 8º Congresso Norte Brasileiro de Ciências do Esporte, COSENO, e do 8º Congresso de Educação Física da Unifap, com o tema Educação Física no Meio do Mundo, Realidades, Contradições e Possibilidades na Formação, Produção do Conhecimento e Campos de Atuação. Para essa mesa de abertura, nós temos o prazer de compor com os professores Álvaro Duarte, da Unifap, da coordenação do curso de Educação Física da Unifap, com o professor Gustavo Manache Montenegro, do Departamento de Desporto da Unifap, e a nossa querida professora doutora Gislene do Amaral, do CBCE, Direção Nacional. Eu peço que vocês façam a fala de abertura, vou começar chamando para essa mesa para falar o professor Álvaro Duarte, sejam todos muito bem-vindos, e vamos lá dar abertura ao nosso trabalho. Professor Álvaro Duarte, a fala é para você. Álvaro, tudo bem? O microfone. Álvaro, acho que ele congelou. Tudo bem? São os problemas do mundo virtual. É, exatamente. Esperar um segundinho. Karen, quem sabe Oi. você passe a palavra para o professor Gustavo, enquanto o Álvaro tenta sair, Certo. voltar, alguma coisa assim, né, nesse sentido? Eu acho que é questão de áudio, ok? Certo. Vamos lá, então, professor Gustavo. Bom, boa noite. Boa noite. A todos e todas, né? Uma felicidade estarmos recebendo aqui, né, esse evento. Quero dizer aqui da felicidade mesmo, manifestar, né, esse sentimento da realização, né, do primeiro Seminário Nacional, do 8º Conseno e do 8º Congresso do Curso de Educação Física. É bom também rever alunos, né, colegas de trabalho, colegas que já foram, né, de Belém, quando eu morava lá. Estou vendo alguns aqui pela foto, que é um bom tempo já que eu não falo com as pessoas, né, que estou conseguindo enxergar alguns aqui pelo chat. E dizer dessa felicidade, né, desse congresso. Quero também saudar todos e todas presentes em nome, né, do Departamento de Educação, em nome também da professora Antônia Andrade, que é diretora do Departamento de Educação, toda a equipe, né, que compõe, né, esse departamento, desde o ano passado até novembro do ano que vem, né, que estaremos à frente, né, dessa tarefa lá, né? Então, a professora também deseja aqui um bom evento para todos, um evento muito produtivo. E também eu queria parabenizar os organizadores do evento, né, sobretudo o CBCE Amapá, todas e todos que estavam envolvidos, né, na organização, nas comissões. Parabenizar também e agradecer, né, aos membros do colegiado de Educação Física da Unifap, né, que participaram da organização do evento, estão participando. Falar também da felicidade que é ter 289 inscritos no evento, né? É um evento dentro da realidade do norte da Amazônia, é um evento muito importante, né? É um evento que ele conta com a participação, pelo menos do norte do país, de representantes de 4 estados do norte, estados do Acre, Pará, Amapá e do Tocantins, né? E, sem dúvida, é um evento que, dentro do contexto do que a gente vivencia, né, é um espaço fundamental, né, que congrega pessoas, pesquisadores e pesquisadoras, estudantes, profissionais, professores e professoras de diversos estados, né, que nos ajudam muito a pensar o contexto e a realidade da educação física, do esporte, do lazer e da saúde que a gente vivencia cotidianamente nas nossas tarefas profissionais, né?
Além disso, eu queria falar também que um minuto, tá falhando aqui, coisa do mundo virtual. Bom, vou falar também, né, de quanto é importante, né, desse evento dentro do contexto do Norte, até mesmo porque, por mais que a gente viva numa região que nos agrupa e que nos aproxima, enquanto região Norte, enquanto Amazônia, mas sabemos, né, que de fato a gente vivencia a Amazônia, né, dentro das suas diferenças, particularidades, especificidades de cada cidade, de cada estado, né, de cada contexto que a gente atua, ensina e produz conhecimento, né. Então, sem dúvida, esse é um evento que contribui muito, é um evento muito importante e que a gente deseja que possa ser aí uma semana bastante intensa de trabalhos e bastante produtiva, né. Então, deixo aí o abraço a todos e todas e que a gente possa aproveitar bastante essa semana. Obrigada, professor Gustavo, isso mesmo. Professor Álvaro, tudo bem? Deu ok aí? O áudio voltou a funcionar? Não podemos esquecer que estamos no norte do Brasil, né? Exatamente. Então, agora é com você, professor. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Agradecer a comissão de organização dos 3 eventos, em nome da professora Cássia Hack, professor Demilton, do professor Alisson, e estender esse agradecimento a todos aqueles e aquelas que conformaram, né, para que esse evento fosse realizado. Queremos destacar também, né, que nesses 16 anos do curso de Educação Física da Universidade Federal do Amapá, que nós, né, quanto professores, enquanto pesquisadores, professores e docentes da Educação Física e dos Esportes, trouxemos para o Amapá o CBCE em 1992, né, e que estamos na oitava edição do CONSENO, que é o Congresso Norte de Ciência dos Esportes, sendo que a primeira edição também foi feita aqui na nossa universidade, aqui no meio do mundo, né? Para muitos que dizem que aqui é o fim, não, aqui é o meio do mundo ainda, né? Queria agradecer também a participação do professor Dr. Gustavo Maneschi, né, que representa o Departamento de Educação da Universidade Federal do Amapá, o departamento este que congrega os 2 cursos, tanto Educação Física como o curso de Pedagogia. E também agradecer a presença da professora doutora Gislene Amaral, né, professora representando a ADN Nacional, CBCE, né, e que a gente já se encontrou várias vezes em outros eventos também, no CBCE, e que estamos longe, mas ao mesmo tempo muito perto, né? Eu moro mais em Uberlândia do que em Macapá, ultimamente, né? Estou no começo do fim também. E no mais, quero desejar a todos os participantes deste evento, né, em nome do curso de Educação Física da Universidade Federal do Amapá, né, um excelente evento para que todos nós possamos contribuir de maneira efetiva para o avanço da educação física e ciências dos esportes. Agradecer mais uma vez a comissão, que não mediu esforço para que acontecesse, chegássemos a esse momento que o professor Demilton já falou, né? Este evento era para ter acontecido no ano passado, me parece, né, de maneira... E discutimos esse ano de forma presencial, mas ainda não foi possível devido ao contexto social e econômico que estamos vivendo. Esperamos que passe rápido isso, né, para que a gente volte a sonhar, né. E, no mais, desejamos a todos e a todas um excelente evento que a gente possa contribuir, como eu já falei, para a educação física e ciência dos esportes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua fala. E agora eu passo a fala para a professora Gislene. É com você, professora. Obrigada, boa noite. Eu quero inicialmente cumprimentar fraternalmente colegas que compõem essa mesa de abertura, a professora Karen, fazendo aí a mediação, professor Álvaro, do curso de Educação Física da Unifap, professor Dr. Gustavo, representando aí o Departamento de Educação Física. Quero cumprimentar também com muita alegria os colegas da Educação Física, né, docentes da Educação Básica, do Ensino Superior, estudantes de Educação Física da graduação e da pós-graduação que se encontram
presentes aqui nessa noite, nessa abertura desse evento tão especial para todos nós. Para mim é uma imensa satisfação representar aqui a direção nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, tendo a honra hoje de ocupar a presidência dessa entidade científica tão querida, tão aguerrida e tão necessária para a educação física brasileira. E eu não posso deixar de fazer aqui o convite, né, a todos e todas que participam desse evento e que ainda não conhecem mais de perto o CBCE, né, para acompanharem o CBCE nas redes sociais, nós temos a nossa página, se associarem a este grande coletivo que está presente em todo o território nacional, representando a área da educação física e de ciências do esporte, com o compromisso de combater projetos que colocaram e colocam essa área a serviço da ordem social dominante, por uma educação física emancipatória, a nossa grande tarefa. Eu quero, de forma também muito especial e com muito carinho, cumprimentar e parabenizar nas pessoas da professora Cássia e do professor Demilton toda a organização desse evento. Eu sei que o fato de ser um evento em caráter remoto não diminui os inúmeros desafios, as questões complexas que envolvem todas as decisões para a realização de um evento como esse. Portanto, nossos agradecimentos pela realização deste 8º Congresso Norte Brasileiro de Ciências do Esporte, o CONSENO, em parceria aí com o 8º Congresso da Educação Física, da Unifap, e 1º Seminário Nacional de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde na Amazônia. Destaco que considerei muito feliz e muito pertinente a escolha do tema, Educação Física no Meio do Mundo, Realidade, Contradições e Possibilidades na Formação, Produção do Conhecimento e Campos de Atuação. Vivenciando o cenário difícil em que nos encontramos, é fundamental ressaltar o protagonismo de associados e associadas ao CBCE, aí, né, na região norte, eu diria aqui, se eu pudesse estar presencialmente. O seu empenho, né, desse grupo para cerrar fileiras e fortalecer as lutas sociais que temos travado para a construção de uma nação soberana. E essas fileiras passam pela reconstrução da democracia nesse país, pela valorização da ciência e do conhecimento como ferramenta de planejamento do Estado, pelo enfrentamento do conservadorismo e de um revisionismo da nossa história recente que teima em se fazer presente. É preciso que permaneçamos com a esperança de que a história da nossa formação social e econômica brasileira conhecerá e experimentará os ventos que sopram em vários cantos desse mundo, embora a Terra não seja plana, né? Nos rumos da transformação da nossa realidade e da superação desse modo de produzir e reproduzir a vida que impõe a subjugação de milhões de trabalhadores e trabalhadoras aos ditames do lucro, dos interesses das grandes corporações capitalistas. O mote que vocês escolheram, a educação física no meio do mundo, é um chamado. É um chamado para não nos calarmos, mas para, sobretudo, colocarmos a formação, a produção de conhecimento e a nossa atuação crítica e consciente a serviço dessa transformação social. Desejo, então, um grande sucesso no evento, deixo aqui o meu abraço, como diria aqui uma boa mineira, tá bom, é um trem bom demais esse evento, muito obrigada, sigamos então. Muito obrigada aos 3 professores que fizeram dessa mesa, com essas falas potentes, maravilhosas, de reflexão, e o evento vai servir para refletir tudo isso que cada um de vocês colocaram. Nosso muito obrigado. E assim a gente dá por aberto mais um evento do Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, COSENO, do Congresso de Educação Física da Unifap e do 1º Seminário Nacional de Educação Física, Esporte, Lazer, Saúde da Amazônia. Viva esse evento! Obrigada, Karen, por mediar
essa mesa de abertura, né? Muito obrigada, professor Álvaro, professor Gustavo, professora Gislene. Eu queria registrar também que aqui na sala nós temos outros membros da direção nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Eu vi a professora Conce, que é aqui do Pará e também é da comissão organizadora do evento. Eu vi o professor Mandarino, o professor Tadeu, eu não sei se tem mais alguém, porque assim, eu estou com duas telas, né? E aí eu já nem sei mais para qual que eu olho, qual mouse eu pego, enfim. Queria agradecer a presença de vocês, né? E a professora Celita Farel já está na sala conosco, né? Para fazer a conferência. E aí eu consulto vocês, porque nós marcamos a conferência para as 19 horas, né? Nós temos ainda uns minutinhos. A gente poderia ouvir a primeira música que o professor Flávio cantou, já que muitas pessoas entraram depois. Posso fazer isso? E daí depois, em seguida, a gente já vai para a conferência? Então tá, vou soltar aqui de novo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite em participar do 8º Congresso Norte-Brasileiro de Ciências do Esporte. Aqui à minha direita, Vitor Hugo, gentilmente cedido pelo projeto cultural Bela Navega. Muito grato. E vamos lá, vamos começar com essa apresentação cultural. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Dançando mar abaixo, tomando gengibirra, coisas de nossa origem. Tô falando do Curiaú, ou do Trapiche, Fortaleza e no Quebra-Mar. Saboreando um sorvete de cupuaçu. Eu tô no meio do mundo, do norte para o sul, indo pra fazendinha, comer camarão no bafo, na volta a rampa Sandinês ou Praça Zacuri, comer um charque com farinha açaí. É um paraíso na terra e nada é igual aqui. Tenho o amor do lado, tô apaixonado por ti. É um paraíso na terra e nada é igual aqui. Tenho o amor do lado, tô apaixonado por ti. Arrepiado quando vejo esse teu luar, alucinado com as ondas desse rio mar, sentindo o sol raiando no antigo Igarapé, a sua bênção, meu Deus, São José. Quer saber onde eu tô? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá. Quer saber onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil, eu tô em Macapá.
Onde eu tô, menina? Tô no norte do Brasil. Eu tô em Macapá. Muito bem. Então, reprisamos a primeira música, né, que o Flávio fez para a gente no Momento Cultural. E eu vou falar de novo, né? O Flávio era nosso e se bandeou para o outro lado do rio, foi lá para Belém. Então, registro os agradecimentos novamente para o Flávio, né, por ter aceito o convite e ter começado com essa música, né, que fala aqui de Macapá, e que é uma música muito linda, né, com uma letra muito interessante. E depois para as pessoas que não chegaram no comecinho, a gente vai colocar aqui no chat de novo o link do YouTube, onde está gravado, né, essa apresentação que o Flávio fez especialmente para nós aqui no nosso evento. Então, a gente pode agora já passar, né, para a nossa conferência da noite, né? A professora Celi já está aqui conosco. E quando a gente convida a professora Celi para as nossas atividades e tal, eu sempre falo assim que a Celi é uma pessoa que não precisa de apresentação, né? Porque nada do que a gente fale para apresentar é suficiente, né? Mas mesmo assim, a gente fez uma síntese, né? Um pequeno resumo, porque também não dá conta dessa. Nós fizemos algumas anotações, e então eu vou fazer a apresentação da professora Celi nessa nossa conferência de abertura, né? Que é intitulada Educação Física no Meio do Mundo, Realidade, Contradições, Possibilidades na Formação, Produção do Conhecimento e Campos de Atuação, que é a temática do nosso evento, né? Do nosso primeiro Seminário Nacional de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde na Amazônia, 8º Congresso Norte Brasileiro de Ciências do Esporte, o CONSENO, 8º Congresso de Educação Física da nossa Universidade Federal aqui do Amapá. Celi Neuzazuki Tafarel nasceu no Rio Grande do Sul em 8 de outubro, daqui a pouquinho é aniversário, né? Dedicou e dedica a maior parte de sua vida acadêmica e profissional ao Nordeste do Brasil, cidadã baiana por merecimento pelos relevantes serviços prestados à educação na Bahia. Entre tantas homenagens que a professora Celi já recebeu, ela foi homenageada pela CUT Bahia pelos serviços prestados à luta da classe trabalhadora. Celi tem pós-doutorado na Universidade de Oldenburg, na Alemanha, é doutora em Educação pela Unicamp, defendendo a tese A Formação do Profissional de Educação Física, o Processo de Trabalho Pedagógico e o Trato com Conhecimento no curso de Educação Física, foi orientada pelo professor Luiz Carlos de Freitas. É mestre em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, com a dissertação Criatividade nas Aulas de Educação Física, que completa 30 anos, né, professor? Não, 40. 40 anos esse ano da sua defesa de mestrado. Foi orientada pelo professor Jürgen Dicker. É especialista em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também se licenciou em Educação Física.
Também desenvolveu estudos de graduação na área de filosofia. Foi professora adjunta na Universidade Federal do Pernambuco, e aí, nos anos 2000, ela assumiu como professora titular a Universidade Federal da Bahia, onde ela continua, né? Mas também agora, em 2021, ela assumiu como professora convidada na Universidade Federal da Alagoas, na UFAL. A professora Celi já foi diretora da Faculdade de Educação na UFBA, já coordenou vários cursos de educação física, de especialização em metodologia do ensino, pesquisa em educação física, esporte e lazer na UFBA, o curso de licenciatura em educação do campo, que foi projeto piloto na UFBA, coordenou a reestruturação curricular na formação de professores de educação física, coordena a ação da Escola da Terra, do programa Pronacampo na UFBA, compõe Comissão Pedagógica Nacional do Pronera, no INCRA, no ex-Ministério do Desenvolvimento Agrário, coordena pesquisa sobre formação de professores, incluindo educação física e para a educação do campo também, balanço da produção do conhecimento em educação física no Nordeste e no Norte do Brasil, coordenou o que nós consideramos o maior projeto de pesquisa sobre o esporte no Brasil, que foi o Diagnóstico Nacional do Esporte, o DIESPORTE, juntamente com a professora Cássia Damiani, lá da Universidade Federal do Ceará, professor Ailton Santana, da Universidade Federal de Sergipe, com a assessoria do professor Itzvan Kasnar, da Fundação Getúlio Vargas, e uma extensa equipe, né, no Brasil inteiro, espalhada no Brasil inteiro para essa pesquisa. Coordenou também o projeto UFBA na Copa e os projetos Esporte e Alegria no Calabar, que compõem o programa Vizinhanças da UFBA, do que eu também pude participar um tempinho lá em Salvador. Tem contribuições em muitos capítulos de livros, periódicos, textos no rascunho digital FACED UFBA. É responsável pela orientação e formação de mais de 80 mestres e doutores, na verdade, acho que já passou de 100 agora, né? A gente precisa atualizar esse número. Foi orientadora e é orientadora de iniciação científica do PIBIC, da iniciação científica e tecnológica, PIBID, programas internacionais, como o Programa de Licenciatura Internacional, o PLI, com Portugal, e Unibral, com a Alemanha, na área de educação física da UFBA. Fez e ainda faz contribuições na orientação de estudantes e professores do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, atua junto a movimentos populares de luta social e sindical, como o MTD, a PUB, o Renova Andes, a Escola Nacional Florestan Fernandes, a Escola de Formação Quilombola Zumbi dos Palmares, é conselheira da Escola de Formação Luísa Maim, foi vice-presidente da ADUFP, né, da Associação Docente da Universidade Federal do Pernambuco, e eu me enrolando aqui. Foi terceira tesoureira do Andes Sindicato Nacional, foi secretária-geral do Andes, compõe a diretoria plena da Central Única dos Trabalhadores da CUT Bahia, é colaboradora voluntária do Instituto Luiz Gama, é militante amiga do Movimento Sem Terra, do MST, desde a sua criação, lá na década de 1980, é militante do Partido dos Trabalhadores desde a década de 1980, na criação também, organizada na Corrente do Trabalho, a seção brasileira da Quarta Internacional. Trabalha com formação política e sindical, tendo contribuído com a formação de jovens no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, com sindicalistas em cursos de formação, como Sindiferro na Bahia, em Sergipe, Sindialimentação na Bahia, Sindimetro no Pernambuco. É uma organizadora de bibliotecas comunitárias infanto-juvenis, principalmente em áreas de reforma agrária. É apresentadora de 2 programas semanais no YouTube, o Sextou Fora Bolsonaro e Café com Marx, uma dose de resistência. Eu já convido vocês para acompanharem esses programas, né? Sextou Fora Bolsonaro, 19 horas, na sexta-feira. Café com Marx, uma dose de resistência, 6 horas da manhã, nas quartas-feiras. É uma tocadora de sanfona.
Foi presidenta do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, por 2 gestões, tendo sido a primeira mulher a dirigir uma entidade científica na área do esporte no Brasil, onde predominava o pensamento médico e a direção de homens. Coordenou a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, a ANFOP, no Nordeste, no Brasil, na Bahia. Representa a ANFOP no Fórum Estadual de Educação da Bahia. Representa a UFBA no Fórum Estadual de Educação do Campo, na Bahia. Participou do Subcomitê 8 de Políticas Públicas de Intervenção e Medidas Econômicas Sociais do Comitê de Combate ao Coronavírus, Covid-19, do Consórcio Nordeste. Consultora da CAP, CNPq, FINEP, FAPES, Ministério do Esporte, quando ele existia, entre outras entidades e instituições. É pesquisadora líder de 2 grupos de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. O LEPEL, FACED UFBA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física, Esporte e Lazer, e o GPEC, FACED UFBA, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação do Campo. Coordena a rede LEPEL, que congrega 20 instituições entre universidades federais, estaduais, institutos federais, instituição privada, e suas relações com universidades internacionais na Alemanha, Cuba, Espanha, Itália, Inglaterra, Portugal, e é uma das autoras do coletivo de autores que completa 30 anos de sua publicação nesse ano. Então, essas são algumas das coisas que eu separei para apresentar essa mulher incrível, né? E tem uma que para mim é muito importante, porque ela é minha orientadora eternamente querida. E aí, Celi, com essa apresentação, né? Com essa sua apresentação, eu te deixo à vontade para você proferir a conferência, mas 1 minutinho, que eu devia ter falado antes, mas como eu sou atrapalhada, eu esqueci, que eu queria marcar que hoje é um dia de luta e é um dia de comemoração. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, é o Dia da Árvore, é o Dia da Tia, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer, é o Dia Internacional contra os Monocultivos. E também é véspera do equinócio da primavera, né? Acho que é um registro importante para a gente fazer do dia de hoje, então. E aí eu passo para ti, Celi, fica à vontade. Nós temos tempo, né? A sua apresentação é bastante longa, então nós temos tempo para a sua conferência. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui no meio do mundo. Eu estou emocionada, muito emocionada. Queria agradecer o carinho com que Cássia trouxe alguns dados da biografia, mas se vocês me pedissem agora para dizer como você quer ser lembrada, eu diria, por ser amiga de todos vocês, por ser amiga de todos vocês, por estar nas lutas com todos vocês, por estar ombro a ombro nas trincheiras, nas principais trincheiras com vocês. Eu quero, portanto, em nome da Gislene, do Gustavo, do Álvaro, que já me antecederam na abertura deste evento, saudar a todos os professores, todas as professoras, todos os organizadores, todas as autoridades, todos os estudantes que estão acompanhando, a todos os artistas. Flávios, em teu nome, eu saúdo a todos e todas e vou apresentar para vocês um trabalho que fiz procurando me sintonizar com esse momento histórico e com o esforço que está sendo feito no norte do país, do desenvolvimento teórico da área da educação física, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das universidades e da educação.
Cássia, como eu vou, a exposição que eu organizei é longa e eu vou sintetizar, eu gostaria que você, por gentileza, me ajudasse a ver se eu consigo projetar, porque daí eu controlo o que eu vou priorizando, tá certo? Vamos ver se eu consigo? Certo. Para não te dar esse trabalho. Eu quero também, nessa abertura desse evento, destacar a participação da juventude, a nossa grande esperança, a quem nós entregamos um legado, e esse legado que nós estamos passando para as mãos da juventude diz respeito a toda uma história de luta em defesa da educação pública, da ciência, da educação física. E isso não se faz só, isso se faz com muitas mãos, isso se faz com muita participação. Então, meus queridos, eu organizei a conferência de forma que nós pudéssemos, nesse momento, identificar o que unifica 3 grandes eventos: o Seminário Nacional de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde, daí na Amazônia, o Congresso Norte Brasileiro de Ciência do Esporte, que já está na 8ª edição, o Congresso de Educação Física da Universidade Federal do Amapá, que também está na 8ª edição, e também quero fazer referência a essa preocupação com essa temática, realidade, contradições, possibilidades na formação e na produção do conhecimento e nos campos de atuação. Eu pergunto, está projetando nesse momento? Sim, está. Muito bem. Então, meus queridos, eu vou fazer uma rápida introdução, porque a minha responsabilidade é problematizar a temática, educação física no meio do mundo, realidade, contradições e possibilidades na formação, produção do conhecimento e campos de atuação. E, portanto, eu quero destacar as categorias principais que foram eleitas e estão no título do evento. Então, nós temos que considerar que, ao chamar uma profissional da área para discutir e problematizar a temática, vocês estão indicando que devemos partir da realidade, considerar contradições e levantar possibilidades sobre formação, produção e campos de atuação. Eu quero destacar que realidade, e aí eu concordo com a Gilene, que vocês foram muito felizes no título, porque a realidade, ela nos diz da concepção ontológica e sócio-histórica de tudo que existe, que não existe primeiro na nossa cabeça, mas sim na realidade concreta, o que exige métodos apropriados para que a gente consiga apreender o real concreto. E vocês também colocaram que a problematização tem que levar em consideração as contradições, que significam a luta dos contrários. E vocês destacaram a possibilidade que exige que a gente reconheça quais são as tendências e o que precisa ser feito para algo que a gente levanta como uma possibilidade se concretize, não uma possibilidade de aparência, mas de essência que mude radicalmente a situação concreta. Eu quero destacar que vocês foram felizes e o que vocês estão desenvolvendo nesse momento histórico também foi considerada anteriormente por Florestan Fernandes
quando ele diz que o fundamental não está apenas na existência do crescimento econômico, do desenvolvimento educacional. O tipo de crescimento econômico, o tipo de desenvolvimento educacional também precisa ser posto em questão. E é isso que vocês estão fazendo. Quando vocês dizem, vamos problematizar, vocês estão colocando em questão. E o que nós temos que colocar em questão? De um lado, para determinar se o crescimento econômico ocorre ou não para alterar a estrutura econômica da ordem social. Nós vivemos numa ordem social que é capitalista. E do outro, para reconhecer se o significado social do desenvolvimento educacional, se ele afeta ou não a organização societária, dos papéis intelectuais e as relações dinâmicas da transmissão da cultura, com a eficácia ou com a transformação de dada ordem social. Então, esse é o momento de problematizar a ordem social para nós efetivamente compreendermos se o que nós estamos fazendo avança na transição ou se nós estamos nos adaptando a esse modo de produção. No que diz respeito à formação humana, nesse momento histórico, vocês estão problematizando 2 projetos claramente colocados. Um de uma formação unilateral alienada, submissa à lógica do capital, e um outro projeto, onde se defende a formação omnilateral, contra a alienação, pela emancipação. E aí a importância do caráter histórico, social, do conhecimento e ao que ele se presta e, fundamentalmente, a nossa atuação em campos de trabalho, que tem caráter ontológico e sócio-histórico, ou seja, contribui para nos humanizar ou não e contribui para que se avancem as relações sociais. O núcleo central do conteúdo que vocês delimitaram também diz respeito a aspectos legais e as posições das entidades científicas. Vocês estão perguntando quais são os aspectos legais no que diz respeito à formação, à produção do conhecimento, à atuação profissional. E como é que as entidades têm se posicionado perante isso? Portanto, eu quero, com essa contribuição, colaborar para essa problemática, para essa problematização e para o levantamento de possibilidades superadoras. Então, meus queridos, nesse momento histórico, nós temos projetos em disputas, e esses projetos, eles podem ser perfeitamente identificados quando nós nos questionamos sobre o que é hegemônico hoje. Hoje, o que nós estamos vendo é o acerramento da luta de classe, tá? Há uma adequação, uma adaptação ao projeto neoliberal capitalista de reforma empresarial, e isso se dá em 5 âmbitos da luta de classe. Na disputa dos fundos públicos, no orçamento da União, no financiamento, na disputa de leis, diretrizes, no aparato legal, como a BNCC, a reforma do ensino médio, a regulamentação da profissão, etc. Na gestão, principalmente no que está sendo hoje encaminhado para ser hegemônico mesmo, que é a gestão público-privada, uma gestão antidemocrática, intervenção. Se pegarmos as universidades federais, nós vamos ver mais de 20 intervenções desrespeitando a autonomia da universidade. Só no que diz respeito à questão da gestão, a disputa da formação humana, nesse momento, é crucial nós reconhecermos que está tendo um assalto à subjetividade humana, certo? Isso entra pela fundamentação teórica e diretrizes curriculares, e eu queria tratar disso também, e nesse momento a disputa de projetos históricos se dá no nosso campo com ataque aos professores. Eu posso pegar como exemplo a nossa querida presidenta do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. E se nós pegarmos o que está acontecendo na vida profissional desta nossa querida presidenta,
nós vamos poder identificar os ataques que estão sendo deferidos contra os pesquisadores, contra os professores, sejam eles do ensino superior ou da rede básica. Dito isso, eu quero me situar. Eu não estou falando na região sul, centro-oeste, nordeste, sudeste. Eu estou no nordeste. Apesar de estar via internet, nós estamos dialogando fundamentalmente com o norte do país. E aí eu quero rapidamente colocar alguns dados para botar o pé no chão, apesar de estarmos na internet. São dados estatísticos levantados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A área territorial do norte do país é enorme. A população, 18 milhões de habitantes, que significa 18% da população brasileira. Uma renda per capita de R$ 950, uma densidade demográfica de 4,73 habitantes por quilômetro quadrado, o índice de desenvolvimento humano 0,68, a taxa de mortalidade infantil em torno de 20% e um grande produto interno bruto. Então, o norte do país tem 7 estados. Então, quando a gente olha para o norte, a gente tem que lembrar que são 450 municípios, que é uma população de 18 milhões de habitantes, e, portanto, no que diz respeito ao ensino superior, foram registrados em 2019 aproximadamente 716 mil matrículas no ensino superior, sendo 453 mil em cursos presenciais e 263 à distância, o que representa 8,3% das matrículas no ensino superior no nosso país. O Norte tem 192 instituições de ensino superior que oferecem cursos presenciais, 95 cursos, e cursos à distância. O norte do país, segundo a Pastoral da Terra, é uma região com maior número de conflitos no Brasil. Esses conflitos estão relacionados à disputa da posse da terra, à exploração ilegal da madeira, à exploração de minerais preciosos, desapropriação para a realização de obras gigantescas, e os conflitos ocorrem tanto em propriedade particular, terras devolutas, terras indígenas e terras de preservação. Segundo dados do IPEA, o norte do país tem uma taxa de violência muito grande. A maior taxa de violência de homicídios ocorre nos estados do Amazonas, no Acre, Rondônia, Amapá e Pará. Amapá é o estado com a maior taxa de homicídio entre jovens, é no Amapá. O Acre e Roraima são os estados com maior taxa de homicídio de pessoas negras. Acre e Roraima. Roraima é o estado com a maior taxa de homicídio de mulheres. O Amapá é o estado com maior taxa de homicídio de mulheres negras. E o maior índice de homicídio de povos indígenas, de pessoas indígenas, é o Amazonas. No que diz respeito ao produto interno bruto, o Pará tem o maior, é o mais rico estado do norte do país. Ele está colocado em 12º lugar no ranking nacional. Mas a ordem do produto interno bruto no norte do país é, em primeiro lugar, o Pará, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Nesse contexto histórico aí, de dados que vêm do IBGE, do IPEA, da Comissão Pastoral da Terra, tem os dados que dizem respeito à violência, que é seletiva, contra a classe trabalhadora e suas organizações. E isso pode ser constatado. E eu quero destacar, dentro das constatações, o trabalho do Instituto de Estudos Socioeconômicos, que mostrou qual é o papel da Fundação Nacional do Índio nesse momento histórico, desde o golpe de 2016 até a prisão de Lula, até a eleição de Bolsonaro e até hoje. Só lembrar, a morte de Bruno Pereira, de Dom Phillips, ela é a ponta do iceberg do que
vem acontecendo por dentro da política indigenista, que se soma às políticas ambientais, culturais, de relações raciais, o que tem sido demonstrado por diferentes pesquisadores, tem sido demonstrado através das noções como infralegalismo, autoritarismo, assédio institucional e etc. Nada que nenhum dos profissionais que trabalham em qualquer setor público no norte do país, e aí entra o sistema educacional, o sistema de ciência e tecnologia, onde também nós vamos ver essas manifestações. Então, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos mostra dados sobre o que está acontecendo no nosso país. E eu destaco que, com todos os dispositivos que foram aprovados no que diz respeito ao armamento bélico, nós estamos vendo um aumento da problemática que diz respeito à saúde sociocultural de uma região que está se agravando, e esse agravamento ele se dá porque no parlamento brasileiro, porque na política pública se incentiva a posse de armas. E os argumentos para liberar armas é de que, a gente pode sintetizar em 4 teses, é de que o acesso à arma é um direito de liberdade. A lei que existia, o Estatuto do Desarmamento, estaria reduzindo a proteção do cidadão, e que as armas trazem proteção. O problema são as armas ilegais. É com esses argumentos que nós estamos vendo serem substituídas as bibliotecas, serem substituídas as escolas por clube de tiros. Então, isso diz respeito à saúde de todo o nosso país. Então, meus queridos, eu quero destacar também nesse início, porque nós tivemos, durante a pandemia do Covid, uma política extremamente desastrosa, e isso ficou evidente no norte do país. Os números que mostram o índice de morte no país. Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês que a população indígena foi a que mais morreu proporcionalmente no nosso país. Isso é dado de Pedro Halal, professor de Educação Física da Federal de Pelotas, que acompanhou, que foi chamado pela CPI para demonstrar. E a CPI, que encerrou seus trabalhos, ela disse, olha, nós temos aqui, nesse momento histórico, comprovados crime comum, crime de responsabilidade e crime contra a humanidade. E o Halal, nos dados que ele vai apresentar, ele vai mostrar para nós que quem morreu foram os mais pobres, quem mais morreu foram os povos indígenas, foi a população negra. E aqui eu deixo com vocês, porque acho extremamente importante, 4 documentos que estão na CPI, que comprovam isso que eu estou falando, e que atingiu o norte do país de maneira absurda. E aí está, portanto, o trabalho do Pedro Halal, o trabalho da USP, fundamentalmente no Centro de Pesquisa e Estudo de Direitos Sanitários, no trabalho da Lígia Bahia, que foi entregue à CPI, da Hélida Graziano Pinto, que foi entregue à CPI e que, portanto, demonstra. Não dá para a gente falar de saúde, falar de educação, de ciência, de educação física, se a gente não botar os pés no chão e ver o que é a realidade nesse momento histórico no nosso país. Por que eu estou colocando isso? Porque, ao falar de saúde, nós temos que considerar que nós estamos olhando cada indivíduo, cada ser humano. E é fundamental que a gente compreenda que nós compomos o gênero humano.
e que nesse momento histórico nós somos, sim, classe trabalhadora. Nesse momento histórico, dentro do percurso que a humanidade fez, nós ainda estamos na pré-história. Todos os dados que eu apresentei agora sobre a saúde social nos demonstram isso. Por quê? Porque nós vivemos num sistema onde a exploração, a alienação é fundamental. E nós precisamos ver toda a política de ciência e tecnologia, a política de formação, de produção do conhecimento, de atuação profissional, ela se coloca como uma política humanizante para a transição e superar o modo de produção capitalista ou não. Então, meus queridos e queridas, vem aí a questão da formação humana. Vamos nos perguntar, como que nos tornamos homem? Pela apropriação da cultura. E nós estamos tratando especialmente da apropriação da cultura corporal. E daí nós podemos nos perguntar, a cultura corporal está sendo apropriada pela população por políticas públicas? Está sendo apropriada por políticas educacionais, por dentro de todo o sistema, que vai desde a educação infantil, do 0 aos 3 anos, toda a educação básica, fundamental, o ensino médio, em todas as modalidades, e até o ensino superior, até a educação de jovens e adultos, a educação indígena, quilombola, do campo. Temos que nos perguntar, tem apropriação da cultura corporal? Então, isto é fundamental nós compreendermos, por quê? Porque nós queremos nos compreender como nós nos humanizamos. E os trabalhos clássicos na área da teoria que explica o desenvolvimento humano, nós temos a comprovação científica que o desenvolvimento cultural depende das relações inter e intrapsíquicas dos seres humanos. Isso significa que uma geração tem que ligar a outra, tem que assegurar a outra a apropriação do que nos humaniza. E aí, a questão da cultura corporal, dentro do processo de desenvolvimento da humanidade. Nós não nascemos seres humanos, nós temos que pegar o fio da história, entender o que são as leis físicas que regem a matéria, o que são as leis biofísicas que regem a vida, para entendermos as leis sócio-históricas que regem hoje a vida na sociedade humana. E, fundamentalmente, entendermos o que da cultura corporal está sendo apreendido enquanto política pública para o desenvolvimento humano. Então, meus queridos, assim como a educação tem uma especificidade, a educação física também tem uma especificidade. Por isso que a gente defende o que nós vamos tratar nos diferentes campos de trabalho é a cultura corporal. Para mim entender a cultura corporal, claro que eu tenho que estudar o que é o movimento humano, o que é a motricidade, o que é o corpo, etc. Mas o objeto que nós tratamos na formação, na produção, na atuação, é a cultura corporal, que é o conjunto de atividades humanas que surgem historicamente a partir das relações sociais de trabalho. Buscam, na produção social, satisfazer outras necessidades humanas, não menos importantes, e que concorrem no processo de humanização do ser, e, em geral, são valorizadas em si mesmo. Se caracterizam por envolver ações e operações conscientes orientadas por motivos sociais, sejam eles advindos da competição, da exercitação, do agonismo, da sublimação, do lúdico, do estético, da expressão rítmica, enfim, de tantos outros que surgem no curso do processo histórico. Portanto, com efeito, os motivos das atividades da cultura corporal sofrem as determinações das condições materiais da existência, do modo de vida. Então, nesse processo, sempre haverá um motivo que irá assumir a função de momento predominante que guiará a atividade de uma dada direção. O ensino escolar dessas atividades passa obrigatoriamente pela apropriação dos
fundamentos técnico, objetal, axiológico e normativo judicativo dessas atividades humanas, e onde é possível estabelecer uma relação consciente com a cultura corporal. Então, meus queridos e minhas queridas, quem é que vai ficar responsável, principalmente para fazer com que a cultura nos garanta o acesso à cultura, a humanização? Os professores. No Brasil tem 20.382 cursos de formação de professores. E vocês podem ver aqui, eu coloquei a situação do Brasil. A maioria dos cursos é no setor privado, é à distância, é sem integrar ensino, pesquisa e extensão. Então, isto se repete na educação física. A educação física tem mais de 3 mil cursos. Está aqui o nosso querido norte do país. Nós podemos ver aonde se formam os professores, predominantemente. A maioria dos professores é defendida no Pará. Nós temos cursos com mais de 50 anos de formação de professores, é o Pará. Muito bem. E aí nós temos o Amazonas, e daí nós temos o Tocantins, e daí nós temos o Amapá, temos, aliás, Rondônia antes, com 419, e aí os demais estados. O que nos preocupa? O fato de que, no início dos anos 2000, foi constatado que tinha um apagão de professores, faltavam professores, todas as áreas. E durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, foram elaborados e implementados a nível federal 28 programas. Eu listei todos aqui. Os 28 programas para incentivar, motivar, desenvolver a formação de professores. Isso aqui é só formação de professores. Então, desses 28 programas, eu tive possibilidade de coordenar 4 a partir da UFPA. Mas eu tenho certeza, se nós entrássemos nas instituições federais, estaduais e nas privadas e perguntássemos quais os programas que chegaram para formar professores, nós poderíamos ter, portanto, um mapeamento do que foi implementado, do que foi estagnado, do que não existe mais, do que foi desmantelado. Então, meus queridos, aqui nós podemos verificar que o norte do país, no que diz respeito à formação de professores, ele também dá prioridade à formação à distância, ele dá prioridade à questão da formação na iniciativa privada, e isso mostra para nós a importância das instituições públicas. E nós estamos vendo também o crescimento acelerado, e principalmente depois de 2018, da divisão da formação em licenciatura e bacharelado. Muito bem. O que essa história, dessa história toda, foi construída e que chega nos dias de hoje? Então, nós tivemos os primeiros cursos na década de 30, e a gente pergunta, quem é que influenciava a formação? O pensamento médico. Quem é que influenciava a formação? O pensamento militar. Quem é que influenciava a formação? O pensamento do esporte de alto rendimento. Então, essas são 3 fontes que a gente identifica, elas perpassam. E também, outra fonte que determina são os interesses do capital e o tipo de trabalhador que o capital precisava. Foi assim até os idos de 1980, quando nós começamos a questionar o aparato legal e identificar que a educação física estava sendo norteada por um aparato legal que pregava o desenvolvimento da aptidão física e que isso se expressava nas escolas e se expressava em todos os âmbitos de atuação profissional. Teve o questionamento, teve a luta pela legislação, perdemos essa batalha, o CBCE tem muito para contar sobre isso,
os grupos de trabalho, os grupos de pesquisa, e chegamos a 2018 com uma alteração nas diretrizes curriculares nacionais da educação física, dos cursos de graduação, com definitivamente uma confusão teórica, definitivamente com a divisão dos cursos, definitivamente com a desvalorização da docência. E isso não acontece só com a educação física, isso vai acontecer com a educação em geral, com todos os cursos, da pedagogia a todas as licenciaturas. E isso se dá pela revogação da lei de 2015, que orienta a formação de professores, inicial e continuada, e a substituição desse aparato legal com diretrizes defendidas pelo setor empresarial, que passa pelo Conselho Nacional de Educação e chega nos cursos. 20 mil de formação de professores e 3 mil de formação de professor de educação física. Portanto, se nós perguntarmos qual é a base principal que interessa aos empresários, que interessa ao setor privatista, fundamentalista, eles querem que toda a formação de professores se adeque à Base Nacional Curricular Comum. E, portanto, eles aprovaram o que compõe a Base Nacional Comum de Formação, sintonizado com a Base Nacional Curricular Comum. Então, tem toda uma crítica do porquê nós temos que ser contra isso. Tem toda uma crítica em teses, e aqui eu venho trazendo quais são as críticas, os fundamentos, o esvaziamento teórico, a divisão e a desvalorização do magistério. Para a gente pegar a nossa área, nós podemos pegar, por exemplo, a tese do José Arlen Beltrão, e eu deixo as referências, onde ele vai discutir na tese dele o novo ensino médio, o rebaixamento da formação, o avanço da privatização e a necessidade de uma alternativa pedagógica crítica na educação física. E esse é o momento que vocês estão problematizando formação, produção do conhecimento e atuação profissional. Então, meus queridos, isto não é espontâneo, isso é uma política de alinhamento, de ajuste estrutural, porque o modo do capital operar é ter crises, ajusta, tem crise, ajusta, e esse ajuste pega tudo, todas as políticas. Nós estamos olhando a política educacional, e eu menciono para vocês aqui, portanto, para ir encerrando esse primeiro tópico, do que significa o alinhamento com a política bolsonarista, privatista, que hoje está sendo implementada no nosso país, e aonde nós vamos ver que isso vai repercutir nas escolas. Isto está aprisionando as escolas com uma série de aparatos legais e que estão entrando. E aparatos, muitos, que ainda estão em disputa, como, por exemplo, a questão do homeschooling, como, por exemplo, a escola sem partido, como, por exemplo, a militarização das escolas, como, por exemplo, o controle das agências formadoras pelas agências financiadoras, em especial as privadas. Então, meus queridos, nós temos aqui uma série de críticas científicas sobre a política curricular. Por isso, nós temos que resistir nas federais, nas estaduais, porque está tendo, e a Cássia e o Comitê Nacional, que está se opondo a essas diretrizes, está demonstrando como é que está se dando o processo de implementação dessas diretrizes. O setor privado não questiona, tem que obedecer à lei. As públicas é que estão dizendo, espera aí, nós temos razões para temer e contestar essas diretrizes, porque elas não podem estar subsumidas à ofensiva do capital, e, paulatinamente, pelo setor financeiro, passa a gerenciar a educação. Portanto, a nossa proposição, que consideramos possibilidade, é que nós temos que defender a formação única,
com dupla titulação, nesse momento histórico, na base comum nacional defendida pela ANFOP, com fundamentos curriculares que vêm de teorias críticas da educação e da educação física. Temos que nos aproximar e para voltar a reconhecer a importância da Resolução 02/2015, que no governo Bolsonaro foi derrubada, e organizar os currículos em módulos para termos fundamento, tratarmos do nosso objeto, que é a cultura corporal, tratarmos da formação científica e da praxis, que não é qualquer praxis, e vai se expressar na prática de ensino, nos estágios. E, fundamentalmente, ter unidade teórico-metodológica para integrar ensino, pesquisa e extensão. Eu deixo com vocês um pouco sobre o que a ANFOP defende para a formação, que é o que nós temos acordo, é o que nós defendemos. Muito bem. No que diz respeito à formação, quais são as entidades que se manifestam? Quem são elas? Como se caracterizam? O que defende? Com que argumentos? Daí o nosso querido CBCE. Se vocês entrarem por dentro do CBCE, vocês vão ver o GT, os GTs. Por dentro do GT, a discussão sobre formação. E aí a gente pode se perguntar, o CBCE tem defendido que a formação tem que se submeter à lógica do capital? Não tem defendido isto. O CBCE tem se posicionado nos embates a nível do parlamento, fora do parlamento, em relação ao aparato legal que quer submeter a atuação, a formação, a produção do conhecimento, a lógica do capital, ele tem se posicionado. Então, a Gislene está aqui, ela está conduzindo agora todo o processo de enfrentamento, que não tem sido fácil. Então, você tem o Comitê Nacional contra as atuais diretrizes curriculares nacionais, você tem o Movimento Nacional contra a Regulamentação, você tem o CBCE, você tem o Movimento Estudantil, você tem grupos de pesquisa, você tem a CNTE, a CONTE, o SINTEP, e você tem a ANFOP, a ANPED. Todos esses têm sintonia, temos que transitar, temos que ter outra lógica. Quem defende a lógica do capital é o CREF-CONFEF. Então, meus queridos, com isso eu encerrei o primeiro ponto. Entro no segundo ponto, que é a questão da produção do conhecimento. E daí, na produção do conhecimento, o CBCE, por dentro dele, já demonstrou, principalmente no GT Epistemologia, qual é, aonde se produz a maior parte da produção do conhecimento, é no Sul e Sudeste. Aonde vai a maior parte do financiamento? É no Sul e Sudeste. Aonde estão os maiores cursos de formação a nível de pós-graduação? É no Sul e Sudeste. O Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste estão fazendo um esforço para romper com essa, digamos assim, essa tendência histórica de concentrar no Sul e Sudeste tudo. E no Sul e Sudeste se desenvolve uma teoria da educação física. E essa teoria da educação física, no Sul e Sudeste, é subsumida pelas teorias que formaram os doutores no Sul, principalmente os que iniciaram a pós-graduação, principalmente os que estudaram nos Estados Unidos. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, no que diz respeito à produção do conhecimento, um desafio enorme, que é produzir conhecimento a partir do norte do país, com uma dada base teórica que não nos submeta à lógica do capital. Só que, nesse momento, o que nós estamos vendo? Um ataque à formação de pesquisadores. Nós estamos vendo um ataque ao financiamento, à infraestrutura. Daí vocês podem perguntar, mas prova, professora Celi. Então, vamos lá. Vamos pegar o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do qual fazem parte o CNPq. Está tudo legal com o CNPq? E a CAPES. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a financiadora de estudos e projetos, a FINEP. E as fundações de amparo à pesquisa nos estados brasileiros. Então, nós poderíamos pegar isso, dar dissertações de mestrado. Desde a década de 50, a CAPES, ela compõe a infraestrutura. E o que está acontecendo lá? Se nós entrarmos por dentro do CNPq, nós vamos ver o embate que a área
da educação física leva por dentro do CNPq. E se não bastasse todo o embate histórico para ter reconhecimento, para ser valorizada, para ter recurso, para não ser rebaixada, para ficar subsumida a outras áreas, mas ter autonomia, se soma hoje todo o ataque ao sistema nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. E aí nós temos que nos perguntar, o pensamento científico ao longo da história da humanidade, que vem desde o conhecimento mítico, ao conhecimento místico, ao conhecimento filosófico, ao conhecimento elaborado com métodos científicos específicos, ele deve ou não deve ser ensinado na educação física, na formação, na produção do conhecimento. É claro que tem que ser. Não basta na formação, para o trabalho científico, a gente se basear nas normas da BNT, a gente se basear em determinadas orientações técnicas. Nós precisamos conhecer a história da ciência, nós temos que reconhecer o que significa a ciência na formação do professor e por que nós temos que desenvolver uma consistente base teórica. E daí nós vamos perguntar para os currículos dos cursos, são 3.000 cursos. Qual é a base teórica que fundamenta os currículos? E o que nós constatamos em nossos estudos? É que a base teórica é o ecletismo. É o ecletismo. Então, meus queridos, na produção do conhecimento, nos currículos de formação de pesquisadores, a gente tem uma perspectiva predominante do idealismo científico, e não de uma perspectiva materialista e dialética, que aborda a ciência tendo em conta determinações objetivas. Como a gente viu, determinações objetivas da economia, da saúde socioeconômica, por exemplo, nós estamos debatendo no norte do país. Portanto, nós temos que valorizar a capacidade humana de conhecer cientificamente a realidade, porque nós regredimos, gente, no período pré-socrático. Olha, o culto ao mito e todas as mentiras que o mito sustenta. É impressionante como isso está provado. Então, também está provado hoje a predominância e a tentativa do conhecimento religioso fazer presente nos currículos, com a desvalorização da racionalidade. Por isso, meus queridos, considerando o modo de produção, as forças produtivas, as relações de produção, a organização social, política, onde se produz o conhecimento científico, nós temos tendências hoje. Qual é a tendência na produção do conhecimento? O obscurantismo, a negação da ciência, o recuo da teoria, a emergência de um ethos neodarwinista, que significa que as universidades estão num processo de degradação da vida acadêmica, de ceticismo epistemológico. Isso significa trivializar a questão do conhecimento e da verdade. Isso significa um sutil exercício linguístico, como diz a Maria Célia Marcondes, no texto dela, sobre o recuo da teoria, onde se procura inventar palavras para assegurar a obediência e a resignação pública. Qual é a outra realidade e tendência? A destruição da estrutura pública de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, os cortes orçamentários, a desfinanciarização, e que bate na formação dos pesquisadores e no desenvolvimento da pesquisa. O rebaixamento teórico via reformas curriculares. A Márcia Moschbach desenvolveu tanto a dissertação de mestrado como a tese de doutorado estudando essas questões, e a submissão à BNCC e a desvalorização da docência. Portanto, veja só, em 2010, a Lígia publicou um texto, e nesse texto ela disse, pode acontecer no século XXI que vai se tornar prioridade o que foi gestado de pior para a educação no século XX, que é o quê? Que é
o acirramento e a subserviência às demandas hegemônicas do capital. Isso foi o pior que nós herdamos e está aí nesse momento histórico. Entro no último tópico sobre a formação, sobre a atuação profissional. O que nós vamos constatar? A gente constata, do ponto de vista ontológico, que o trabalho ele nos faz humano, ele nos faz humanos. Então, ele tem esse caráter ontológico, mas ele assume um caráter alienador e alienado quando ele entra em relações capitalistas, onde o trabalhador vende a força de trabalho, onde ele é explorado, onde ele é oprimido através do assalariamento. E dentro da classe trabalhadora, nós não podemos hoje desconsiderar a questão de gênero, a questão as questões que dizem respeito à etnia e à raça. Isto perpassa, porque o modo de produção capitalista precisa, para se alicerçar, dessa superexploração desses segmentos da classe trabalhadora. Os jovens negros, as mulheres, enfim, todo esse segmento que é o segmento mais explorado, e nós podemos ver isso nas questões salariais, nós podemos ver isso no feminicídio, nós podemos ver isso no racismo estrutural. Portanto, o que nós estamos vendo hoje é de que a defesa do trabalho e do trabalhador e seus direitos para se proteger contra esse sistema está em derrocada. Simplesmente está desmontando o sistema que levamos 100 anos para construir, para proteger os trabalhadores. E os trabalhadores de educação física não é diferente. E durante a pandemia, vocês viram o que aconteceu durante a pandemia. Além da medalha a Bolsonaro, dada pelo CONFEF, a luta para que se expusessem os trabalhadores da educação física com o argumento de que era essencial o trabalho às condições de serem contaminados com a Covid-19 e morrerem. Então, é fundamental que a gente compreenda que, nesse momento histórico, todas as entidades que eu listei anteriormente defendem a proteção do trabalhador e do trabalho. Mas tem uma instituição que diz que não defende isso, porque não compete a ela, e ela defende o quê? A regulamentação da profissão. Então, meus queridos, outro ponto fundamental da atuação profissional nesse momento histórico é de que nós, historicamente, valorizamos a docência como uma característica da nossa área. Para qualquer âmbito de atuação profissional, seja na saúde, seja no desporto competitivo de alto rendimento, seja nas políticas públicas, seja na educação, seja na saúde, você sempre vai encontrar um destinatário, um professor que, pela docência, vai tratar de um conhecimento para atingir uma determinada meta. É claro que o que tem por dentro do sistema competitivo de alto rendimento, do sistema de saúde, do sistema educacional, do sistema de políticas públicas, tem finalidades diferentes. Mas sempre vai ter um professor, sempre vai ter um conhecimento e sempre vai ter um destinatário, e a gente não pode separar isso. Agora eu pergunto, por que separar na formação? E agora eu pergunto, por que desvalorizar o trabalho do professor de educação física, caracterizando esse trabalho como um trabalho que tem que se submeter a uma regulamentação profissional, não uma regulamentação de proteção do trabalho do trabalhador. Portanto, isso culmina agora, e a nossa querida Gislene coordenou um combate ferrenho para evitar que, na regulamentação da lei que era inconstitucional, passou 24 anos cobrando dos professores, cobrando a anuidade, essa lei que era inconstitucional
foi encaminhada como um projeto de lei que foi aprovado e que institui agora o quê? A regulamentação da profissão de educação física e cria os conselhos. Qual foi o embate que o CBCE deu? Evitar que esse conselho entre dentro das escolas e submeta os professores à ética profissional do CREF-CONFEF, que é liberal, que é neoliberal, que é ultra neoliberal, e eu já provei isso num texto que vai ser publicado, e, portanto, o embate do CBCE, da CNTE, da CONTE, do MNCR, do movimento estudantil, foram 5 entidades que presencialmente levaram o debate no parlamento, tentando evitar essa catástrofe, mas por fora do parlamento, outras entidades, mas nós perdemos a parada. Perdemos a parada e, fundamentalmente, tem que ser cobrado dos CREF-CONFEF o fato de que ele homenageou com medalha de mérito a um genocida. E isso tinha intenções. E a intenção se concretiza quando toda a ala da extrema-direita e da direita vota para aprovar o PL 2486, que, inclusive, coloca dentro das escolas o CREF-CONFEF, submetendo os professores. E nós já temos caso, no Rio Grande do Norte, de uma professora. Ela fez concurso público, exigiram que ela tivesse a carteirinha, ela fez a carteirinha, e de 2012 até agora, o CREF-CONFEF botou um processo contra ela, alienou as contas bancárias, a residência, o automóvel, alegando que a professora tem que pagar 10 anos o CREF-CONFEF, e, portanto, eles vão atuar assim. Tem carteira? Pagou, se submete ao código, à ética, e vocês precisam ler o que tem naquela ética. Inclusive, ela incentiva os delatores, porque lá eles vão mudar agora, com certeza eles vão mudar o código de ética, mas lá está escrito que nós, que temos a carteirinha do CREF-CONFEF, temos a obrigação de denunciar o colega que não tem a carteirinha. Então, gente, esse é o momento histórico que nós estamos vivendo. Então, nesse momento histórico, que nós temos que garantir o acesso à filosofia, às artes, à ciência, à cultura corporal, nós estamos sofrendo um ataque que não é só na educação física, mas que expressa na educação física nesses 3 grandes âmbitos que vocês selecionaram para problematizar a nossa área. E está correta, está correta. A formação, a produção do conhecimento e a atuação profissional. Então, meus queridos, eu quero terminar dizendo que nós temos que ter, sim, uma resistência ativa. Para isso servem esses momentos, servem esses eventos, porque nós precisamos problematizar, nós precisamos pensar juntos, nós temos que nos unificar. E eu quero, portanto, dizer que está em construção, sim, no nosso país, uma política educacional para recuperar e transformar o Brasil, e dentro dela está a área da educação física. E eu quero trazer o exemplo e eu encerro. Veja só, eu não tive tempo suficiente e equipe suficiente para levantar todos os estados e provar em todos os estados que tem resistência sim. Para provar que em todos os estados do norte do Brasil é feita a história. E aí o Trotsky nos diz, em história, não se fazem nunca grandes coisas sem pequenas coisas. Mais exatamente, as pequenas coisas, numa grande época, quando integradas numa grande obra, deixam de ser pequenas coisas. E eu quero, então, encerrar mostrando como o Pará vem construindo a teoria da educação física, de base crítica, trabalhando os eixos, trabalho pedagógico, produção de conhecimento, formação de professores e política pública. E aí vocês podem me dizer, prova, professora Celi, está aqui a prova. Na linha de produção do conhecimento tem sido feita uma série de atividades
que vai da formação dos pesquisadores, alocação de recursos, desenvolvimento de pesquisa, eventos, publicações. É assim que a ciência exige, porque se você produz e não divulga, ninguém vai saber. Então, eles estão num esforço enorme para produzir conhecimento de base crítica. Então, aqui vocês têm uma amostra de vários eventos. Aí o professor Silvio Gamboa, a quem eu presto uma homenagem especial. Silvio está doente e necessita da nossa força positiva, contribuindo aí no norte do país. Então, aí os estudantes apresentando trabalho nos eventos, principalmente do CBCE. Está aí toda a experiência na linha de organização do trabalho pedagógico e suas ações, o trabalho nos cursos, o trabalho na rede pública, com os conteúdos específicos, não de maneira alienada, mas numa perspectiva crítica. Está aí o trabalho no PIBID, na Federal do Pará, na Estadual do Pará. Então, esse trabalho eu reputo. Eu não quero dizer que os outros estados não fazem. Fazem. Eu que não tive condições de reunir e mostrar tudo. Mas eu peguei um exemplo para ilustrar. Do norte do país se erguem os lutadores do povo para desenvolver a teoria da educação física numa outra perspectiva que não seja a submissão à lógica do capital. Na linha da formação de professores, o trabalho que eles estão fazendo por dentro dos cursos, num curso que é um dos mais antigos do norte do país, que formou muita gente que atua no interior, que atua em outros estados. Nós podemos ver todo esse trabalho nas semanas pedagógicas, nas divulgações, enfim, nos eventos. Na política pública, eu posso testemunhar o esforço do Pará para participar do Diagnóstico Nacional do Esporte. Só foi possível saber sobre o esporte no norte do Pará, quem pratica esporte, qual é a legislação, como é o financiamento, como é a infraestrutura, como é a administração do esporte, porque essa juventude botou a mão na obra. Então, e não é só isso, se vocês pegarem o Ministério do Esporte e investigarem por dentro do Ministério do Esporte a influência que vem do norte do país, vocês vão encontrar as contribuições altamente relevantes. Vocês vão encontrar isso na rede C10 e no desenvolvimento que culmina com publicações de livros. Está aí todo o pessoal que participa, nossa querida Dalva. A Concita está aí, ela é prova do que significam as políticas públicas e o trabalho que é feito nos estados, influenciando a nível nacional, não só na entidade científica, mas nas políticas de estado e nas políticas de governo. Está aí um livro que foi lançado, que foi entregue gratuitamente na semana passada, num evento que nós tivemos lá no Pará, em especial em Belém. E eu queria destacar, foi feita uma coreografia sob a coordenação da professora Séries, em homenagem aos 30 anos do coletivo de autores, que foi, assim, algo extremamente emocionante, e que mostra a força, a opção política, a opção teórica que vem do norte do país. E o Pará, em especial a UEPA e a Federal, tiveram conquistas. Da semana passada para cá, eles tiveram aprovado 16 bolsas do PIBID, 15 bolsas da residência pedagógica, e foi aprovado o edital para um curso de especialização, que tem essa base crítica, que vai construir a teoria da educação física, com bases críticas, com base numa referência que supera a lógica do capital, com base numa referência marxista. No evento lá, foi um sucesso, porque teve greve, ainda estamos com os resquícios da pandemia, etc., mas participaram no primeiro dia 62 pessoas presenciais e 84 virtuais, e no segundo dia 139 pessoas virtuais, que é quando, então, foi demonstrado
a prática que vem sendo desenvolvida e foi apresentada essa coreografia. Eu termino dizendo que vem do norte do país, na minha opinião, elementos que demonstram que nós temos que construir uma base teórica consistente, que nós temos que levar a consciência de classe, a formação política, que temos que nos inserir nos movimentos revolucionários. E a minha conclusão provisória é que, do norte do país, a construção da teoria da educação física está, portanto, conexada com o projeto histórico para além do capital. Com isso, nós contribuímos para não permitir o recesso civilizatório, mas fazer com que, nesse tempo histórico, avance a humanização. Nesse tempo histórico de capitalismo, nós estamos enfrentando a destruição das forças produtivas, estamos defendendo a soberania, a democracia, os direitos, a preservação do meio ambiente, estamos, portanto, defendendo um modo de produção da vida que se expressa na cultura corporal e nós trabalhamos para além do capital. E, portanto, na vida de cada um de nós contribui a partir dos cursos, dos grupos de pesquisa, das redes, para frear essa barbárie e avançar no processo civilizatório que vocês delimitaram para a gente vir esse processo, os eixos da formação, da produção do conhecimento e o eixo da atuação profissional. Eu concluo dizendo, estamos em tempo de eleições, tempo de parar a barbárie, tempo de colocar nossas reivindicações e lutar por elas, tempo em que a classe trabalhadora se unifica para que a gente possa avançar e não retroceder. Parabéns aos organizadores do evento, parabéns a quem se inscreveu, parabéns ao norte do país, parabéns ao Amapá, onde também poderia ter levantado muitas coisas que vêm sendo feitas, mas eu não tive um tempo suficiente, uma equipe suficiente para tanto. Mas pretendo demonstrar como, sim, pode não ser hegemônica, mas do norte do país se levanta a teoria crítica da educação física brasileira. Isso nos orgulha. Encerrei a minha exposição. Muito obrigada, professora Celi, pela densidade da sua conferência de abertura para o nosso evento. Nós agradecemos muito. Como é uma conferência, nós não temos um momento de diálogo com os participantes, né? Então, eu gostaria de pedir licença para colocar o vídeo que a professora Celi fez referência, né, ali do Pará, colocar o vídeo da coreografia. E depois a gente faz o encerramento.
a música é muito bem escolhida. Eu não sei porque não apareceu a música ali, ou não deu para ouvir a música, mas a música, ela começa com Pink Floyd, e vai, e chega na música regional, né? Na música própria do norte do país, e vai mostrando a quebra de paradigmas, desde aquela educação física militarizada, educação física com bases biológicas, predominantemente, os médicos dizendo como é que tinha que ser, e assim por diante. Daí vão se quebrando os paradigmas até chegarmos hoje nessa perspectiva da educação física crítica superadora. Muito bem, então, a palavra é tua. Celi, tem vários comentários no chat agradecendo, né, elogiando a conferência que você fez. Aliás, te elogiando pela conferência, né? E nós temos acordo com todos esses elogios. Então, nós vamos encerrar a abertura do nosso evento nessa primeira noite, né? Lembrando da carinhosa expressão cultural, né, que o professor Flávio preparou para nós essa noite. Lembrando das palavras na mesa de abertura dos professores Álvaro e Gustavo e da nossa presidenta do CBCE, professora Gislene. E fechando com essa densa conferência que a professora Celi Tafarel nos trouxe. Então, nós queremos agradecer, porque ela, né, esse conjunto de elementos contribui com a nossa formação, nos fortalece aqui no norte do país, e, enfim, queria fazer esse registro, né? Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram essa noite, né? Nós temos pessoas aqui do Amapá, do Pará, do Tocantins, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas, Tocantins eu já falei, né? Mas então, eu quero agradecer a cada uma das pessoas que participou essa noite, lembrando e convidando, né, vocês a se inscreverem no canal do YouTube Educação Física no Meio do Mundo. É por esse canal que depois Rio Grande do Norte, tá bom, professor Tadeu? Esse canal do YouTube que nós vamos disponibilizar, né, as gravações que nós formos gerando aqui no nosso evento. Então, se inscrevam lá. E aí agradeço, né, de coração a cada um. Pergunto se alguém quer fazer uso da palavra, senão nós vamos encerrar essa noite, né, que foi muito bem, digamos assim, né, contribuiu bastante para a nossa formação. Então, boa noite, né, a todos. Amanhã de manhã nós nos encontramos às 9 horas da manhã com 9 horas da manhã com o Momento Cultural, e em seguida nós vamos ter a mesa sobre o cenário da produção do conhecimento e as possibilidades do campo de atuação da educação física, esporte, lazer e saúde na região norte. Então, todos vocês já estão convidados, né, convidadas para retornar. Lembrando que o link foi disponibilizado no e-mail, né, na cartinha para os inscritos e para as inscritas. Então, encerramos essa noite com essa alegria. Muito obrigada a todos e a todas. Parabéns para todos. Boa noite. Amanhã vai ser de manhã ou vai ser à noite mesmo? Às 9 horas, Leonan. Tchau, pessoal. Um abraço. Beijo, Zilene. Beijo, Cássia. Beijo. Beijo, Celi. Boa noite.